É isso aí, nação rubro-negra! Chocolate, goleada. Brasil e Alemanha? Não, Flamengo e Sampaio Corrêa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdi as contas. E até anotei aqui a sequência. 2 gols do Pedro no primeiro tempo. Flamengo toma um gol do Sampaio Corrêa no final, numa bobeira. Tem que ter uma falha, né? Tem que ter uma lambança, né? E aí, o segundo tempo foi um show de gols. Chuva de gols, né? Que tá chovendo aqui no Rio de Janeiro todo dia. Bruno Henrique fez o terceiro, Samuel Lino fez o quarto, Cebolinha fez o quinto, Douglas Telles fez o sexto e Bruno Henrique teve que cobrar 2 pênaltis para valer um, né? Ele deu 2 toques na bola ali na primeira cobrança e aí depois sem chance para o goleiro do Sampaio Corrêa, que fez aí uma grande partida, né? Apesar dos 7-1, poderia ter sido 10, 15, mas ele salvou ali alguns lances, fez grandes defesas. Esse é o Flamengo que a gente quer ver, né? Um Flamengo com muita movimentação, um Flamengo jogando pra frente, fez o 5º gol, continuou em cima para fazer o 6º, depois buscou o 7º. É esse o Flamengo. Um Flamengo muito modificado hoje, né? O técnico Felipe Luiz poupou vários titulares, né? Inclusive, o Flamengo emitiu um comunicado dizendo que esses jogadores estiveram no ninho hoje fazendo aí a preparação, né? A avaliação, fizeram um treinamento à parte, a Arrascaeta, o Varela, o Alexandro, o Alan, né, que está sendo negociado aí com o Corinthians, o goleiro Agostinho Rossi, o Léo Ortiz, enfim, vários titulares ficaram fora do jogo de hoje, mas o Flamengo aí estava com realmente um time com gana, com vontade de vencer e terminou o campeonato, essa fase de pontos corridos, né, podemos dizer assim, com honra, né, e ainda classificado para o mata-mata. Nesse momento, o Flamengo está enfrentando o Boa Vista, né? Se eu não me engano, produção, dá uma olhada aí, porque o Madureira tinha ultrapassado o Boa Vista, aí depois o Volta Redonda empatou. Então dá uma olhada aí na tabela, como é que ficou o Grupo B. Lembrando que amanhã ainda tem Vasco e Botafogo. Esse jogo pode mudar tudo, porque se o Botafogo ganhar, o Botafogo reassume a liderança, e como o Flamengo se classificou em quarto, aí sim, as quartas de final será Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo. Então é importante a gente passar essa informação aqui para o torcedor rubro-negro. O Flamengo começou muito bem, criando as melhores jogadas, né? Tanto que chega ao gol do Pedro com muita movimentação do lado esquerdo de ataque. Aliás, a dupla que deu certo hoje, Samuel Lino e Carrascal atuando ali na esquerda, com Plata na direita, Lucas Paquetá atuando como segundo volante, ao lado de Everton Araújo, que fez o primeiro homem ali de marcação. Então foi importante lembrar. Fala, produção. Tu falou Boa Vista. Sim. Boa Vista tomou um empate, o Botafogo é líder. O Boa Vista... Tá confirmado. Mas e o Madureira, que era o líder? Não é mais, que empatou, agora o Botafogo é líder e não... Então o Botafogo é o líder. Então, dependente do que aconteça amanhã no clássico contra o Vasco, obrigado, produção, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo nas quartas de final. Por quê? O Boa Vista estava na liderança, perdeu a liderança para o Madureira, só que uma combinação aí de resultados, o Madureira acabou tomando o empate. E o Flamengo só se classificou porque o Nova Iguaçu perdeu para a Portuguesa lá no Luso Brasileiro. Olha só que loucura foi essa última rodada. Quase que os resultados atrapalharam o Flamengo e tiraram a classificação do Flamengo para as quartas de final. Porém, o Flamengo precisava de um tropeço dos três. De um dos três, né? Boa Vista, Madureira e Nova Iguaçu. O Boa Vista venceu, ou empatou, né? O Madureira empatou e o Nova Iguaçu perdeu para a Portuguesa. Por isso que o Flamengo se classificou. Que loucura! É matemática, é calculadora, é brincadeira esse início de temporada do Flamengo. Mas vamos falar aqui do jogo. Foi um show de gols, né? Vários gols aí com jogada trabalhada. O primeiro gol acontece numa jogada entre Samuel Lino, passa para o Carrascal dá o passe para o Pedro dentro da área, pimba, é gol. Depois, um lindo passe de Lucas Paquetá, achando o Lino na esquerda. O Lino olha para a área, tá lá o Pedro, ele dá, pum, saco. Pedro 2-0. E aí o Flamengo toma um gol no final do Sampaio Corrêa, uma lambança lá, o Plata errou o passe, enfim, todo jogo tem isso, né? Eu fico preocupado, porque o Flamengo vem tomando gol todo jogo. E já são aí mais de 6 gols aí nos últimos jogos, sofridos, né? Então
tem que ligar o sinal de alerta aí. Já tem jogos importantes. Agora o próximo jogo contra o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que vencer, né? Tem uma derrota e um empate aí no Brasileirão. E depois o Flamengo vai enfrentar o Lanús, nesses 2 duelos da Recopa Sul-Americana. Então é importante aí o Flamengo se concentrar, ter cabeça e evoluir o seu futebol. A gente espera que o ritmo, né, o físico melhore a cada jogo, e é isso que o Filipe Luís tem feito. Inclusive no segundo tempo o Flamengo foi muito mexido, né? Ele utilizou as 5 substituições, chegou a colocar o Alacian, que está aí nesse imbróglio aí, sendo negociado com o Red Bull Bragantino, colocou o garoto Douglas Telles. Cebolinha entrou com muita vontade, fazendo jogada ali de craque, né? Limpando todo o sistema defensivo do Sampaio Corrêa. E o Flamengo faz 7-1 sem fazer forças e, na boa, sem sofrer sustos, né? Tomou um gol ali no final do primeiro tempo, mas foi um erro, foi uma lambança que servirá aí, né, para o Flamengo corrigir, né, alguns detalhes técnicos e também do sistema defensivo. Torcedor comemorou muito, pouco mais de 25 mil torcedores no Maracanã, num sábado de chuva no Rio de Janeiro, né? A galera já em período, ritmo de carnaval, já curtindo alguns bloquinhos, ensaio das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, mas teve aí a última rodada do Campeonato Carioca para o Flamengo, que agora vai enfrentar aí o Botafogo. O Botafogo não pode ser ultrapassado na tabela, mesmo se perder para o Vasco amanhã. O Botafogo vai ser líder do grupo B, onde o líder enfrenta o 4º colocado, o segundo enfrenta o 3º colocado. Então teremos aí Madureira e Boa Vista no outro jogo de quartas de final, né? Porque os integrantes do grupo se enfrentam dentro do mesmo grupo, né? Assim como os integrantes do grupo A se enfrentarão lá nas quartas de final, e aí teremos semifinais e final, e a gente vai trazer todos os detalhes aqui para o torcedor rubro-negro. Amanhã tem muita notícia do Flamengo, tem mercado da bola, a janela só encerra no dia 3 de março, o Flamengo ainda tentando a contratação de um atacante, também de um volante. O volante é o Marcos Antônio do São Paulo já fez um acordo com o Flamengo que não libera agora, mas no meio do ano pode ser que libere. E o Mengão vai aí tentando se encontrar, né? E um 7-1 é bom que dá aí uma moral, né? Tira aí qualquer negatividade, enfim, torcedor quer isso, né? Show zica, sai zica, o Mengão voltou a vencer e foi a maior goleada já da temporada, 7-1, o Flamengo que tinha vencido Vitória na temporada passada por 8-0 no Maracanã, né? Aquele jogo lá, que loucura, hein? E agora 7-1 é pique Brasil e Alemanha, mas é Flamengo e Sampaio Corrêa. Se você chegou até aqui, é importante deixar o seu like, se inscrever, botão inscreva-se aqui embaixo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. A gente volta com muitas informações do nosso Mengão. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!